São muitos fatos, fatos gravíssimos, uma rede de atos sequenciais que culminaram no dia 8 de janeiro. O que a gente está vendo até aqui é um voto fundamentado. E é assim que as democracias e a nossa Constituição exigem. Afinal de contas, é um direito de qualquer réu ser julgado de forma fundamentada. São muitos fatos, fatos gravíssimos, uma rede de atos sequenciais que culminaram no dia 8 de janeiro. Mas não apenas o dia 8 de janeiro. Nós tivemos desde reuniões para contestar a urna eletrônica, teve o plano para assassinar o presidente, vice-presidente e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Nós tivemos aparelhamento para investigar adversários políticos, nós tivemos aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal. Então, todos esses atos sequenciados é que caracterizam uma tentativa de golpe de Estado. Golpe de Estado é um crime nessa moldagem razoavelmente novo. Então, tu não tem muitos exemplos no dia a dia para definir o que é e o que não é um golpe de Estado. Quem vai definir isso ainda melhor do que está na lei é a jurisprudência, é o Poder Judiciário, quando for julgado dados os casos. Para mim, o fato de ter ocorrido a ocupação violenta na sede dos três poderes, para mim, caracteriza uma tentativa de golpe de Estado. Uma manifestação política é uma ocupação aqui na Câmara e no Senado, que a gente já viu algumas vezes. É uma ocupação ao Palácio do Planalto, que a gente já viu algumas vezes. Em último caso, até no Supremo Tribunal Federal, por mais que essa seja menos frequente, mas que também já aconteceu. Mas ocupar violentamente a sede dos três poderes só quando estão tentando dar um golpe de Estado. E só foi interrompida essa ocupação violenta com o uso de um remédio constitucional muito amargo, que é a intervenção federal. Quando houve a intervenção no sistema de segurança do Distrito Federal, é que houve a desocupação da sede dos três poderes. Se não tivesse sido usado esse remédio tão amargo, a ocupação poderia ter perdurado por mais tempo. Então, ao meu ver, o golpe de Estado está caracterizado, tem que ser apurada a responsabilidade de cada um que participou. E o mais importante é que a Constituição seja cumprida pelos dois caminhos. Pelo caminho dos réus, garantindo ampla defesa, contraditório, presunção de inocência, tudo aquilo, fundamentação das decisões, defensor constituído, mas também sendo garantido que ninguém está acima da lei nem acima da Constituição. O deputado é mestre em direito constitucional, por isso que fala com tanta propriedade também desse processo. Deputado, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os ânimos de Alexandre de Moraes, porque ele adota um tom de muita indignação. Eu estava lendo aqui sobre os bastidores, sobre quem está acompanhando as defesas dos réus e se havia alguma expectativa, esperança, na verdade, de alívio para alguns crimes cometidos ou até uma possibilidade de não condenação. Isso foi por água abaixo por conta, de fato, dessa indignação que mostra Alexandre de Moraes ao citar ponto por ponto, palavra por palavra, prova por prova, cada detalhe de todo esse processo, não? Olha, mas no julgamento, o tom não importa tanto se ele está sorrindo ou se ele está carrancudo, se ele está zangado. O mais importante é a fundamentação jurídica. Reparemos, o Poder Legislativo tem legitimidade vindo das urnas. O Poder Executivo tem legitimidade vindo das urnas também. O Poder Judiciário tem que ter a sua legitimidade na sua fundamentação. É ela que é essencial. O tom, repito, menos importa. Presumo que pelo fato dele já ter sido promotor de justiça, ele possa ter esse tom mais elevado, mas repito, o que nós devemos julgar verdadeiramente é a sua fundamentação. Ele discorreu qual é a ação ou a omissão de cada um dos réus. Ele debateu acolhendo ou rechaçando cada ponto levantado da defesa, que isso a ampla defesa exige. Então, isso para mim é o mais importante e não o tom. Por mais que seja um julgamento nesse momento oral, o que vai constar mesmo nos anais da história é o voto escrito que cada ministro deve publicar
ao final do julgamento, e esse sim deve ser apreciado. É possível que o Supremo Tribunal Federal erre? Lógico, é formado por homens e mulheres, então onde tem atividade humana pode ter erro, mas aí cabe recurso ao próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. A imprensa pode fazer a cobertura com suas críticas, a academia pode debater os pontos desse julgamento, não existe ninguém que tenha a palavra absoluta ao final. A academia tem muito esse papel de contestar decisões judiciais, até mesmo provocar evoluções das decisões judiciais. Então, acredito que, repito, o tom menos importa e nós devemos nos ater à fundamentação. Inclusive, ao meu ver, esse é um debate jurídico, não político. Aqui pouco importa se eu gosto do Bolsonaro ou não, se eu sou partidário dele ou não. O que eu quero é que a Constituição valha para todos. E aí o debate jurídico é: a Constituição está sendo respeitada ou não? Eu respeito as opiniões divergentes, mas, ao meu modo de ver, é um julgamento até aqui com muita transparência, com respeito aos princípios constitucionais e que, portanto, é um julgamento histórico para a sociedade brasileira. Perfeito. Uma aula dos trâmites jurídicos aqui com o deputado.